Fala, rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta para mais um vídeo e agora eu vou comentar a respeito aí da última rodada do Campeonato Brasileiro, a classificação atualizada do campeonato, falar a respeito aqui do número de alguns jogadores nesse clássico aí que o Vasco venceu o Fluminense por 2-0 com direito a olé e também falar a respeito do Verratti, o número impressionante desse atleta desde quando chegou aqui no Rio de Janeiro para assinar com o Vascão. Mas antes disso, peço você que está chegando aí agora, curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal para estar ajudando aí o canal tá crescendo e levar a minha opinião a cada vez mais vascaíno espalhado por todo o Brasil. Yeah. Yeah. Começar o vídeo falando a respeito aí a atualização sobre a questão do Maurício Lemos, zagueiro uruguaio que pertence ao Atlético Mineiro. O Vasco e o Atlético se acertaram nesse fim de semana para a aquisição do jogador. O Atlético não fez nenhuma imposição, não fez nenhum obstáculo para que o Vasco contratasse o jogador. Ficou tudo aí na mão do atleta, se ele vem ou não para o Vasco. O Vasco que fez uma proposta de 2 anos de contrato com os vencimentos parecido com o que ele já recebia lá no Atlético Mineiro. Então eu acho que ficou tudo à mercê do atleta. O Edmundo comentou também no seu canal que o Lemos tem um pouco de receio da violência do Rio de Janeiro, né? Mas eu acho que isso aí não vai ser um empecilho, já que Minas Gerais também tem violência. No Rio, no Brasil inteiro tem violência. No Rio é um pouco mais acentuada, mas acho que o atleta vai estar aí fechando e vai vir para resolver o problema da nossa zaga. E a gente vai ficar aí com 4 zagueiros. Esse problema vai estar resolvido. E espero agora que o Pedrinho e o Marcelo Santana possam estar indo ao mercado, trazer mais um atacante, quem sabe um meio de campo para fechar o elenco e a gente ter aí uma sequência de campeonato brasileiro mais tranquilo. Agora vamos falar a respeito aí desse clássico de sábado, Vasco 2, Fluminense 0, show de bola do nosso Vascão, com direito a olé, um jogo perfeito do time, o Rafael Paiva voltando ali no esquema 4-3-2-1, em que deu certo no começo ali da sua passagem pelo Vasco. Então, a gente tendo ali 4 vitórias consecutivas, ele que voltou a esse esquema, estava participando ali no 4-3-3 com 3 cabeças de área, ele voltou a esse esquema que estava dando certo e o Vasco fez ali um belíssimo jogo, uma boa vitória, uma vitória maiúscula contra o time das Laranjeiras. Teve ali a volta do João Vitor, né, que retornou depois de muito tempo contundido no joelho, voltou no lugar do Michael, que sentiu ali uma contusão, jogou aproximadamente ali 30 minutos e teve ali números surpreendentes. Em passes certos, ele acertou 16 em 17 tentativas, duelos ganhos, venceu 3 em 5 tentativas, ações defensivas, ele fez 4 ações, grandes chances criadas, foi uma grande chance criada, e passes longos certos, 3 em 3 tentativas. Os dados são do @Vasco Analytics, então demonstrando aí que o João Vitor voltou muito bem, apesar de ter jogado apenas 30 minutos, né? A gente não sabe se ele tem condições de jogar mais tempo por causa da inatividade. Quem sabe aí ele possa estar enfrentando o Criciúma no final de semana, já que o Maico sentiu, de repente pode estar sendo poupado. E o João Vitor demonstrou que em números, em condições, ele é o melhor atleta do time, melhor jogador da zaga, é um cara muito veloz. Aquele segundo gol do Vasco ali, você vê aí a sagacidade do atleta quando se antecipou ao Ganso e fez um cruzamento perfeito para a conclusão do Verratti. É um cara que com certeza aí vai dar uma sequência no campeonato aí e vai ajudar muito o Vasco da Gama. Ainda seguindo aí com os números de jogadores do Vasco, o Payet foi considerado aí o atleta mais eficiente nos toques de bola, né, nos passes. Ele acertou 37 passes de 49, 75,5
passes certos e sendo os 6 passes ali que progressivos, aquele passe que tenta achar o atacante na melhor condição ali, acertou 6 passes. Payet que também teve uma boa participação. Seguindo ainda nessa linha de desempenho dos atletas no clássico contra o Fluminense, o André Garoni, o jornalista que tem aí o blog do Garoni, também tem o canal do Garoni aqui no YouTube, é um cara que faz uma análise, um pré-jogo e um pós-jogo perfeito, é um cara coerente no que diz, traz ali sempre uma análise imparcial do jogo. Ele que trouxe ali informações sobre os 2 atletas aí do Vasco que não erraram um passe sequer no jogo, foram o Cocão e também o Léo Pelé, o contestado Léo Pelé, que nesse jogo contra o Fluminense fez uma belíssima partida. Eles que foram os atletas que participaram aí de mais de 90 minutos, né, do jogo, foram os jogadores que mais acertaram passes, né, erraram muito pouco, aliás, não erraram nenhum passe. O Cocão acertou 51 passes, enquanto o Léo Pelé acertou 33. O Cocão também foi o líder de desarmes, 2 desarmes no jogo, né? E, inclusive ele igualou ali o Vitor Luiz também, que fez 2 desarmes. O Pelé foi o líder em interceptações, com 3 interceptações, demonstrando aí que foram os atletas que participaram muito bem ali defensivamente. O Cocão que fez ali um belíssimo jogo, e o Maicon e o Pelé que formaram a zaga ali do primeiro tempo e uma parte do segundo tempo, saíram-se muito bem. O Pelé aí vem se recuperando aí das falhas dos últimos jogos. Para terminar, segundo o SofaScore, o Verratti é o líder em finalizações no Campeonato Brasileiro. Desde a chegada aqui no Vasco no ano passado, ele vem se destacando aí nessa questão das finalizações. É um cara importantíssimo para o time do Vasco. Ele é o primeiro em finalizações, 169 finalizações. Primeiro em finalizações no gol, foram 62. Primeiro em grandes chances, 40 grandes chances. Também foi o primeiro em duelos aéreos, ganhou 145 duelos aéreos. Do primeiro em duelos ganhos, 245. Primeiro em faltas sofridas, 112 faltas. E o segundo em gols marcados, foram 22 gols do Verratti desde a chegada no ano de 2023. Quer dizer, ele está fazendo ali um ano praticamente, né? Ele veio na segunda janela do Campeonato Brasileiro de 23, então está completando aí um ano e fez ali 22 gols. Os próximos jogos aí do Vasco é uma sequência importante do Vasco para estar tentando aí algo maior dentro do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, Criciúma e Vasco, lá no Heriberto Rilse, às 16 horas. No dia 26/8, às 21 horas, na segunda-feira, Vasco e Atlético Paranaense em São Januário. E no dia 1º de setembro, Vitória e Vasco, às 18h30, no Barradão. Seguido aí Flamengo e Vasco, que não tem aí horário, nem local e data definida. Assim como Vasco e Palmeiras, que também está na mesma situação. Jogos difíceis, uma sequência aí do Vasco de jogos fora de casa, então o Vasco tem que estar aí empenhado em buscar aí resultados ali fora de casa, pelo menos trazer ali um pontinho para estar somando cada vez mais e fugir primeiramente da zona do rebaixamento ali. Ele que agora abriu 7 pontos de vantagem da boca do Z4 ali, já está mirando ali algo mais alto ali na tabela, mas eu acho que o Vasco tem que estar aí atento à zona do rebaixamento, já que ali embaixo tem times com número de jogos, muitos jogos ali faltando. Então eu acho que o Vasco tem que primeiro pensar em se livrar da zona do rebaixamento para depois pensar em Sul-Americana, em pré-libertadores ou até mesmo numa Libertadores. Para terminar esse vídeo, vamos falar da 22ª rodada, que terminou ontem com o jogo Internacional 2, Atlético Paranaense 2. O Vasco aí que ocupa a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. Os resultados dessa rodada foi a seguinte: Fortaleza no sábado, Fortaleza 1, Criciúma 0, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0, Vasco 2, Fluminense 0, Bahia 2, Vitória 0, Cuiabá 1, Grêmio 3, Corinthians 1, Red Bull 1,
Juventude 3, Botafogo 2, São Paulo 1, Atlético Goianiense 1 e Internacional 2, Atlético Paranaense 2. Bons resultados aí para o Vasco, principalmente aí o jogo do Fortaleza, que segurou o Criciúma, que é um time que está ali brigando diretamente com o Vasco e tem jogos a menos que o Vasco. Na próxima rodada o Vasco vai pegar o Criciúma, um jogo importantíssimo aí de 6 pontos. O jogo do Bahia, que segurou o Vitória lá embaixo, né? Grêmio também, que fez ali uma boa participação com o seu time reserva, mas conseguiu ali uma boa vitória também, saindo da zona do rebaixamento também e segurando ali o Cuiabá lá embaixo, Cuiabá que vem aí descendo a ladeira. O Corinthians, que apesar do empate não saiu ali da zona do rebaixamento, também é um time que briga diretamente com o Vasco por melhores posições. E o Internacional, que se safou aí de uma derrota dentro de casa, ele que tem ali impressionantes 4 jogos a menos que o Vasco. É um time que, se vencer ali os jogos restantes, vai estar passando o Vasco, mas eu acho que também o Internacional vai estar brigando ali pela zona do rebaixamento, que é um time que, apesar de ter ali bons jogadores, bons valores, parece que o elenco não está fechado com o técnico, tem algum problema interno ali, que o Internacional não consegue desempenhar um bom futebol. A 23ª rodada, ela vai começar aí com Atlético Mineiro e Cuiabá no sábado às 16 horas, Bragantino e Fortaleza às 18 horas e Fluminense e Corinthians, jogo dos desesperados, no sábado às 21 horas. Esse horário de sábado, 21 horas, é cruel para a torcida. No domingo, Atlético Goianiense e Inter às 16 horas, Palmeiras e São Paulo, que é o clássico paulista aí, às 16 horas também, e Botafogo e Flamengo, clássico carioca, às 18h30. Vai ser um jogão aí que vale a liderança do Campeonato Brasileiro. Botafogo aí que decepcionou ontem contra o Juventude, vai buscar a reabilitação em cima do Flamengo, e eu vou torcer pro Botafogo, já que a gente nunca quer ver o melhor pro Mulambo. O Criciúma pega o Vasco às 16 horas, e também tem o Atlético Paranaense e Juventude, que fecham a 23ª rodada. O Vasco aí que tem ali totais condições de buscar o resultado em cima do Atlético, do Criciúma. A gente sabe que não é um time fácil, dentro de casa é difícil vencer o Criciúma. Ele que veio aqui e ganhou o Vasco de 4-1, né? Fazendo um escarcéu no Vasco, a demissão conturbada do nosso Ramon Dias aí, que hoje está no time do Corinthians, também não está fazendo um bom trabalho lá, continua na zona do rebaixamento. Então temos totais condições de vencer esse jogo. A classificação do Campeonato Brasileiro depois da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro foi a seguinte: Botafogo em primeiro com 43 pontos, 22 jogos. Em segundo, Fortaleza, 42 pontos, 21 jogos. Terceiro, Flamengo, 41 pontos, 21 jogos. Quarto, Palmeiras, 38 pontos, 22 jogos. Quinto, São Paulo, 38 com 22 jogos. Sexto, Cruzeiro, 36 com 21 jogos. Bahia em sétimo com 35 pontos, 22 jogos. O Atlético Paranaense em oitavo com 29 pontos, mais 20 jogos apenas. O Atlético Mineiro também com 29 e 20 jogos. O Vasco ocupa ali a 10ª colocação com 27 pontos e 21 jogos. Seguido por Bragantino, 27 com 20 jogos. 12º, Juventude, 25 pontos, 20 jogos. 13º, Grêmio, 24 pontos, 20 jogos. 14º, Criciúma com 24, 15º, Inter com 22 e 17 jogos, 16º, Vitória com 21, 17º, Corinthians com 21, 18º, Fluminense com 20, 19º, Cuiabá com 17 e 20º, Atlético Goianiense com 12 pontos. Eu acho que o Atlético Goianiense aí, infelizmente, já deve estar rebaixado, já que vem jogando muito mal e está muito longe de sair da zona do rebaixamento. Como eu falei, o Vasco subiu aí uma posição, foi para a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro, mas é uma colocação virtual, já que, como
eu disse aqui, são vários times atrás do Vasco com com número de jogos muito menores que o Vasco. O Vasco está com um jogo apenas de diferença de quem está com 22 jogos, mas tem aí o Internacional, o próprio Cuiabá, tem aí também o Inter, que eu já falei, o Criciúma com 20 jogos. Então, o Vasco tem que estar somando ponto e torcendo para esses times não possa estar somando pontos para poder passar o nosso time. Valeu? Essa daí era a minha opinião aí, o que eu pude trazer a respeito desse domingão que não teve muitas notícias para a gente estar comentando aqui, mas deixe o seu comentário a respeito aí da posição do Vasco, se o Maurício Lemos vem mesmo, o que você acha do Verratti, com esses números impressionantes aí no futebol brasileiro, sendo o líder de quase todos os números que ele vem disputando. Valeu? Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!